que a maioria dos brasileiros está confiante em relação às mudanças na economia a partir de 2020. A gente vai começar também essa conversa aqui com o Dr. Roberto, a quem já dou boa tarde. Boa tarde, Dr. Roberto, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos. O primeiro boa tarde do ano. Exatamente. Acho que é dia de virada do 31 para o 1, eu amarro meu pé esquerdo com um barbante na cama para não pisar com ele no amanhecer do dia primeiro. Então, nessa brincadeira, mas na verdade eu acho que nós temos que ser todos otimistas. Sabemos que o ano de 2020 será um ano difícil, mas um ano com expectativa de melhoras. Isso é bom. E a gente já começa com uma bela notícia. O jornal Estado de São Paulo traz em sua principal manchete, a gente tem aí, inclusive, a capa do jornal Estado de São Paulo, mostrando que a indústria teve o maior nível de emprego dos últimos 4 anos. Essa aí, sem dúvida nenhuma, é a notícia que a gente espera para iniciar esse ano, né? Não é só a notícia. Existem alguns órgãos de comunicação do país que se posicionaram contrário ao atual presidente, atual governo. E quando se abre o ano com manchetes positivas, algo está se passando que não se consegue sustentar. A verdade é tão forte que não dá para mentir para a opinião pública. O jornal O Estado de São Paulo é um jornal de alta credibilidade, é um jornal centenário e é um jornal que, na verdade, ele acompanha a realidade. Pode distorcer de alguma forma por questões ideológicas, comerciais e tal, mas quando a manchete principal de um dos jornais mais fortes, de maior credibilidade no país, abre com uma manchete propositiva, significa que nós estamos num divisor de águas entre a irrealidade e a realidade. Verdade. E o setor não só isso, o número de carteiras assinadas também voltou a crescer, mais de 99 mil carteiras assinadas no final de 2019, aliás, em novembro, que foi aí um melhor número desde 2010, que é outro sinal positivo da economia. Sem dúvida, a carteira assinada é um grande registro, mas a crise, a adversidade, a dificuldade, isso ocorre nas guerras, ocorre nas grandes crises, ela, na verdade, reeduca a população. E eu considero que tem um grande volume, uma grande quantidade de pessoas que estão ativas economicamente e não estão formalmente assinadas, com carteira assinada. São pessoas que partiram para o empreendedorismo pessoal próprio, fazer com que um pequeno negócio, uma pequena atividade, você não vê o brasileiro parado, você vê o brasileiro preocupado em estabelecer renda, às vezes própria, não necessariamente de carteira assinada. Então, nesse contingente de supostos desempregados, já existe hoje uma cultura brasileira de você buscar o seu próprio negócio, você virar com as suas próprias forças. Isso é muito importante. Os países desenvolvidos do mundo assim procederam. A gente falou do Estado de São Paulo, é a capa do jornal Estado de São Paulo que trata aí, você está vendo aí na tela, exatamente isso. A indústria tem o maior nível de empregos em 4 anos. E essa indústria que o Estado de São Paulo destaca é a indústria de transformação, que é quem mais emprega dentro desse segmento no país. A indústria de transformação realmente uma mola propulsor dentro dessa geração de empregos. E é a que mais sofreu nos últimos anos, porque nós tivemos determinados setores que o Brasil se alavancou, se projetou a nível mundial, que é o agronegócio, que é uma atividade fantástica e que não sofreu durante a crise. Pelo contrário, ela evoluiu durante a crise, não por razões internas, não por razões do mercado local, mas em função de que o mundo se abriu ao Brasil. Países da magnitude da China, por exemplo, teve problemas internos com a perda de seu rebanho suíno, com uma crise, uma peste suína, que abateu um percentual significativo daquele alimento do chinês. Então o Brasil se tornou a bola da vez positiva, graças a Deus,
para um mundo que é sedento de alimento. E isso não tem como diminuir. Por quê? Porque numericamente você pode aferir que a população mundial tem crescido. Você deixa de comprar uma roupa, você deixa de trocar o seu sapato, você deixa de fazer uma despesa adicional, mas o alimento você traz para sua casa, você se alimenta. Não tem como. Não é? É inquestionável. Então, quanto mais gente, mais vai ter alimento. E se você crescer em países como a China, 1 quilo de alguma coisa é 1,5 bilhão de quilos por dia, por hora, por ano, mas é 1,5 bilhão de que vai acrescer ao mercado mundial. Então eu acho que esse dado da indústria, porque a indústria, na verdade, foi o setor brasileiro que mais sofreu. Os serviços, turismo e outros, eles conseguiram não ter a pujança do agronegócio. Mas o setor primário, fundamentalmente do agronegócio, ele foi imune à crise. Então, eu acho essa manchete do Estadão é emblemática para mim. E veja aqui, doutor Roberto, a gente passou por essa crise momentânea do preço da carne por conta do alto consumo da China, né, que a gente teve que exportar mais e não estava até preparado para essa peste suína que acometeu lá o mercado chinês. Mas isso também gera a expectativa de novos empregos, maior produção aqui no país. Já que o país está exportando tanto, vai ter que produzir mais, vai ter que gerar mais emprego. Na verdade, esse é um fator que acontece do mercado. Você tinha a arroba do gado congelada, o preço, há muito tempo. Os grandes frigoríficos, eles freavam o preço com a sua força de mercado. Mas eu, brincando, eu posso fazer um exemplo aqui, que eu compro quase dia, eu compro uma garrafa de água de coco, aquela garrafa plástica com água de coco, que aquilo pega 3 cocos, 2,5, 3 cocos por volume. Isso. E eu comprei até recentemente uma garrafa de água na beira da praia e tal, por R$4. Cheguei ontem, fui comprar uma garrafa de água, estava a R$10. Então eu brinco, coitada da carne, está sendo a vilã do aumento. Muitos produtos acontecem por questões sazonais e tal. Se você vai comprar 1 quilo de camarão hoje no mercado de Cabedelo, você encontra ele quase pelo dobro do preço que encontrava antes do veraneio. Existem oscilações, afetam a análise de inflacionária, os números inflacionários, mas na verdade eu não vejo nenhuma preocupação do Brasil com nenhuma crise inflacionária. E a carne bovina, ela não é a culpada. Ela é um item dentro de vários e ela vinha, na verdade, com o valor, se fizer qualquer correlação do preço do quilo da carne versus dólar, do que era 5 anos atrás e hoje, você vai verificar que o preço da carne ainda não está no patamar correto. Ok, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho. A nova pesquisa de rádio revelou o que todo mundo já sabia. 98 FM é de novo a rádio mais ouvida. São 8 anos no primeiro lugar geral. Resultado de uma combinação perfeita de jornalismo de credibilidade, músicas de qualidade, promoções exclusivas e a melhor equipe do rádio paraibano para levar até você uma programação em sintonia com seu gosto. 98 FM Correio, 8 anos em primeiro lugar. No seu artigo hoje do Jornal Correio da Paraíba, doutor Roberto, o senhor toca num ponto que preocupa todos os segmentos, não só o segmento empresarial, mas quem nasce, quem vive no país se preocupa com impostos. A reforma tributária é uma das pautas que preocupa também a classe política, os governantes, os gestores. E o Brasil me parece que tem uma fórmula muito singular de tratar isso,
Porque sempre que se fala em déficit público, a primeira coisa que pensa é aumentar a carga tributária. Na verdade, eu começo o nosso artigo falando de que anos atrás, 1700 e alguma coisa, o governo, a corte, a coroa portuguesa resolveu fazer uma operação chamada derrama, que era a cobrança compulsória do quinto não pago. Quinto era exatamente 1/5 do valor da sua atividade. Se você vendia 100 toneladas de alguma coisa ou 100 quilos de alguma coisa, 20 partes eram pagas à coroa como impostos. Isso gerou várias revoltas, várias revoluções no país, inclusive a Inconfidência Mineira, com história de Tiradentes e tal. Então, tem muita história no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, desde colônia, é uma referência mundial com alta tributação. E existem tributações que são relativamente novas. Vamos dizer, a tributação da forma que existe hoje sobre a energia elétrica, por exemplo, é uma coisa extremamente absurda. O senhor consumidor, a senhora consumidora que está me assistindo, na sua casa, na sua empresa, você paga mais de 50% do custo da energia com impostos e taxas. É inadmissível. Vamos dizer, é inadmissível que um produto seja vendido, um supérfluo, que você tem um perfume, ou você tem uma bebida sofisticada, ou você tem isso, os governos gostam de tributá-las. Isso dá para se aceitar reclamando. Agora, o inaceitável é você tributar a energia. Que a energia elétrica, desde que houve a substituição do vapor pela energia, o cidadão do mundo, quantos bilhões tem no mundo, quantos milhões de habitantes tem o seu país, todos eles, sem exceção, será dependente da energia elétrica. Então, na hora que você estabelece um crescente aumento de tributos, a ANEEL, que é a agência que coordena a energia elétrica no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela aumentou só no item, neste último mês, 8%. Ora, num país que tem uma inflação dita estabilizada, baixa, você tributa, você taxa a energia elétrica, que é obrigatoriamente paga por todos nós, em mais 8%, parece que se divertem. O meu texto é furor tributário, que furor no sentido da insensatez tributária. E na hora que você inviabiliza o país, porque você aumentando o custo da energia elétrica, você inviabiliza o país. Eu vou aos Estados Unidos com relativa frequência, vejo nos hotéis, tudo aceso, as pessoas não se preocupam. Eu, na minha casa, desligo a luz toda vez que passo. A sala tem 3 interruptores, eu desligo 2, deixo 1, tal, por uma preocupação com o custo da energia elétrica. Por quê? Porque no Brasil o custo da energia elétrica é significativo. E as origens da geração da energia elétrica, o perfil da formação, da composição de custo da energia elétrica no Brasil é extremamente favorável ao Brasil em relação a qualquer outro país. Nós temos hidroelétricas com bastante consistência, nós temos as energias hoje que são alternativas, estão se tornando essenciais, que é a energia eólica e a energia solar, na qual hoje a grande preocupação de quem está dentro do segmento buscando redução de custos é que a novidade é que estão taxando o sol. Nós, consumidores, vamos ter que pagar imposto porque estamos utilizando o sol como fonte de energia. No final do artigo eu brinco e certamente os governos, os tributaristas estão em busca de um equipamento que adapta ao ser humano para mensurar o ar que nós respiramos. Então nós brasileiros, já, mais dia menos dia, vamos ser tributados pelo ar que respiramos. É a única coisa que falta. O resto nós já somos tributados em excesso. Verdade. Falar no Estadão, que o senhor citou no primeiro bloco, a gente trouxe inclusive uma manchete do Estadão aí sobre o crescimento de emprego na indústria, um dos melhores desde 2010. Um dos editoriais do Estadão
recente cita de que os economistas projetam aí um crescimento do país em torno de 2,2%, 2,5% este ano. E se isso se confirmar, a geração de empregos, a aceleração da geração de empregos está garantida. Essa aceleração poderia até ser maior se essa carga tributária não fosse tão pesada. Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil é um país que tudo é mais caro. Você para atracar um navio no Brasil, as taxas portuárias que você tem são as mais caras do mundo. Um prático do porto significa aquele profissional que vai buscar o navio e põe dentro no cais, tira do cais e põe no mar aberto. Ele ganha uma fortuna em dólar por cada navio disso. Essa taxa, essa cobrança, pouquíssimos países no mundo têm. Então, mas o Brasil tem, porque o Brasil é um país que se habituou a ter uma máquina cartorial, uma estrutura, um peso de uma estrutura que ninguém consegue fazer as coisas de uma forma mais barata. E quando busca, que é o caso da energia eólica e da energia solar, a energia eólica, a eólica e a energia solar, você tem um cerceamento dos incentivos que estavam sendo dados. Eu estou dando esse exemplo, mas onde você descobrir um caminho para poder reduzir seus custos, o Brasil montou uma operação, montou uma máquina que não sobrevive sem essas cobranças. Então inventam outras cobranças e tal. Eu espero que nesse governo, que é um governo que tem uma visão da economia diferentemente do governo passado, ele possa quebrar as amarras dessa dependência de fazer com que o país seja historicamente um país inviável, porque ele não tem competitividade. Você compra uma calça feita em qualquer país do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, você encontra a calça mais barata. Você vai comprar a mesma calça no Brasil, eu estou dizendo roupas. Quantos brasileiros viajam ao exterior, principalmente Estados Unidos, em busca de fazer um enxoval? Vale a pena você pagar passagem, hospedagem, restaurante caro, moeda cara que é dólar. Se você comprar uma vez por ano suas roupas lá fora, você paga todas as despesas e ainda é vantagem. Tem lógica? Tem lógica? Não tem lógica. Então viva as nossas cidades que têm uma atividade mais informal e conseguem ter custos e praticar custos. Aqui na Paraíba nós temos vários exemplos de cidades que são exemplares no tocante a fazer com que os seus custos sejam reduzidos. Mas quando bate na loja, a partir daí, os preços passam a ser impraticáveis. A nova pesquisa de rádio revelou o que todo mundo já sabia. 98 FM é de novo a rádio mais ouvida. São 8 anos no primeiro lugar geral. Resultado de uma combinação perfeita de jornalismo de credibilidade, músicas de qualidade, promoções exclusivas e a melhor equipe do rádio paraibano para levar até você uma programação em sintonia com seu gosto. 98 FM Correio, 8 anos em primeiro lugar. O senhor já recebeu alguma ligação indesejada? Eu acho que ele é um programa muito interessante, porque você, cidadão, perdeu a privacidade completamente com esses celulares, esses sistemas digitais. Agora, o que me preocupa não é o que incomoda. Incomoda, chateio. Você está num sábado à noite, o telefone toca, é alguém oferecendo uma conta no banco tal, um cartão de crédito tal. Isso chateia. Mas o mais grave, eu acho que aí é que as empresas os gestores públicos, Anatel, deveria tomar cuidado,
É com os telefonemas que você recebe e que jogam uma mensagem falsa dizendo que retorne essa ligação porque tem um assunto do seu interesse. Aí você desavisadamente retorna e neste ato de retornar você tem seu telefone clonado e tem danos na captura de todas as suas informações. Então acho que o cercear que Caixa Econômica, que tal coloque, isso é interessante, mas é ameno, é perfumaria. O que é importante deve ser feito no tocante a livrar o cidadão das fraudes que são praticadas através do celular. Eu queria voltar aqui a um tema que é a questão da energia solar. Já há um movimento no Brasil tentando rever essa consulta pública que a ANAEL está fazendo em relação à taxação da energia solar, que aliás o senhor tocou hoje no seu artigo. A gente tem até um vídeo de um dos líderes desse movimento, que é um movimento nacional, falando exatamente dessa taxação de energia solar. No dia 24 de dezembro de 2019, os capacetes amarelos do Movimento Solar Livre, um movimento que nasceu em Brasília no dia 15 de outubro, quando a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, propôs a taxação da energia solar em mais de 60%. Ou seja, a produção de energia solar fotovoltaica, essa com os painéis solares que você coloca no teu telhado para produzir eletricidade, a agência achou por bem propor uma taxação de 60% para você que investe do seu dinheiro, com seu financiamento, numa produção de energia limpa e renovável. Ela prefere que você compre energia com bandeira vermelha, produzida com carvão e petróleo. É o que está acontecendo hoje aí na tua conta de energia. Por isso que você está pagando energia cara. A taxação da energia solar vai na contramão de todo mundo, não faz sentido nenhum. E nós, do Movimento Solar Livre, que envolve instaladores, pessoas que possuem o painel solar no seu telhado, professores de universidades, estão engajados defendendo a produção de energia limpa. Para vocês terem uma ideia, hoje aqui nessa instalação tem em torno de 80 pessoas colocando equipamentos para que na virada do ano não corra o risco de que esses clientes, pessoas que investiram na energia limpa, renovável, tenham a sua energia taxada em mais 60%. Esses trabalhadores que estão aqui, se isso acontecer, todos estarão sem emprego no ano que vem. Eu estou falando deles. E as pessoas que investiram estarão com a taxação de 60% na energia produzida pelos seus próprios painéis solares. Não faz sentido nenhum. Se isso acontecer, vão ser 12 mil CNPJs de pequenos empreendedores espalhados por todo o Brasil, porque a energia solar é a mais democrática, porque ela está em todo lugar, todos os municípios do nosso país. Além desses 12 mil CNPJs, 100 mil pessoas, trabalhadores, na área comercial, na área de vendas, área administrativa, contabilidade, engenharia, técnicos, todos estarão desempregados na rua e suas famílias também estarão desassistidas. Hoje é dia 24, véspera de Natal, todo mundo aqui deveria estar com as suas famílias. Estamos trabalhando para garantir a palavra que nós demos para as pessoas que acreditaram na energia limpa, como você. Então pedimos que você compartilhe esse vídeo para que o maior número de pessoas possa saber desse assunto e chegar na mão do nosso presidente Jair Bolsonaro e possa ter uma atitude do governo através de um decreto presidencial barrando os 5 diretores da ANEEL que com uma caneta estão escrevendo uma resolução com poder de lei de acabar com a geração de energia limpa no Brasil. Bom, tá aí, esse vídeo você viu, foi gravado nas vésperas de Natal, dia 24, e há pressa das pessoas instalarem essas placas, porque na virada do ano já poderia ter esse aumento. E essa é uma preocupação no Brasil todo. O rapaz está falando ali que são 12 mil pequenas empresas que cuidam da instalação de placas, mais de 100 mil pessoas que seriam prejudicadas. É inaceitável, inacreditável, num país que busca soerguer a sua economia, principalmente a região Nordeste, na qual por milhares de anos, pelo menos centenas de anos desde que nós fomos descobertos, que o grande problema nordestino é a seca provocada pelo sol inclemente. Descobriu tecnologicamente que este sol pode ser o salvador da pátria, pode ser o salvador da economia. E a tecnologia permite hoje que você gere energia solar
a termovoltaica ou a energia eólica através da geração proporcionada pelo fluxo dos ventos. E a região Nordeste, no país todo, é a que melhor se posiciona, onde tem a melhor rentabilidade, a melhor produtividade disso. Empresas, pessoas físicas, todas estão indo em busca de proporcionar a sua própria geração de energia elétrica. Vem a ANEEL e quer taxar e tributar esta energia. Não é à toa que existe uma corrente que faz, olha, é tributar o sol. Então, na verdade, sob o pretexto de que o uso das linhas de transmissão tal, mas são linhas de transmissão que foram economicamente montadas com contratos de longo prazo, extremamente lesivas à economia do país e ao consumidor e ao cidadão. Então, eu sou usuário da geração da energia distribuída, é assim chamada. A minha conta de luz, normalmente doméstica, era em torno de R$1.000, hoje eu estou pagando R$100 e poucos, graças a 20 placas colocadas no telhado da casa. Então, eu sou beneficiado disto. Eu não preciso reclamar, mas eu estou reclamando porque eu estou lamentando em nome da população brasileira, em nome da população nordestina, que vai ter esta economia proibida, tributada. Então, eu acho um absurdo, um crime à economia do país. Porque quando houver essa taxação, ela não vai pegar quem já instalou, né? Ela deixa de ser economicamente viável. O que você gasta para montar essas placas e os seus equipamentos acessórios não vai valer a pena, pois a economia vai ser reduzida e esta economia sendo reduzida não paga o investimento. Aí é por isso que eles querem alimentar os que aí estão, através inclusive das termoelétricas que foram projetadas e construídas para poder servirem de ponto de equilíbrio fornecimento, exemplo, noturno da energia, quando na verdade é energia solar. Mas a energia solar no país hoje, o volume dentro do universo é muito pequeno. Nós temos outras fontes de energia, mas os contratos que aí estão, eles começam a preocupar os gestores que o fizeram. Então eu acho que o país tem que, não é quebrar o trato, não é quebrar a confiabilidade jurídica, é adaptar a atual realidade da geração nova que vem a ser abraçada por todo mundo que abraça o meio ambiente. Você usando o vento, você usando o sol, é diferente de você usar petróleo, de você usar outros instrumentos. Ok, doutor Roberto, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Começamos bem 2020 aqui. Exatamente, iniciar meu 7º mês aqui, tendo a paciência de vocês e transmitindo o que eu penso.